presidente Lula convocou os ministros da Agricultura, o Carlos Fávaro, e convocou também o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, além de vários outros assessores da área econômica e da agricultura, para discutir preço de alimentos. Isso está incomodando o presidente Lula, o preço de alimentos, que isso é considerado pelo governo como uma das causas da queda da popularidade do presidente. Então a reunião está em andamento, então nós convocamos aqui para uma participação extra o nosso Cassiano Ribeiro, do Globo Rural. E ele vai nos contar o que tem aí, o que o setor produtivo, né, o setor produtivo da agricultura, da agropecuária, pode fazer, da indústria agropecuária, pode fazer para a redução, que tipo de ideias estão surgindo para a redução de preços de alimentos. Depois, da outra vez, nós vamos falar também da questão do pagamento dos aposentados do INSS, que as datas foram antecipadas depois da bronca geral que ocorreu quando se verificou que alguns aposentados iam receber só no dia 12, Exatamente. Né? Exatamente. Bom, o governo antecipou essas datas. Bem, então vamos começar com o Cassiano Ribeiro. Como eu estava dizendo, Cassiano, tudo bem? Oi, Sardenberg, boa tarde para você, para a Cássia, todos os ouvintes. Prazer falar com vocês aqui nessa sexta de carnaval. Boa tarde, Cassiano. O Cassiano, então nós abrimos o programa anunciando que o presidente Lula convocou o ministro da Agricultura e o ministro do Desenvolvimento Agrário e mais outros assessores da área econômica para discutir maneiras de reduzir o preço de alimentos. Além disso, o presidente já se anunciou, o Palácio do Planalto já informou que nos próximos dias, provavelmente depois do Carnaval, nos próximos dias o governo vai reunir representantes do setor de carnes, do setor da soja, do milho, do etanol, vai reunir com esses setores todos para discutir questões então relativas a preço de alimentos. O que é que nós temos, o que é que você sabe, o que é que nós temos, Cassiano Ribeiro? Olha, Sardenberg, tem um esforço, o presidente parece que se comprometeu a fazer esse encontro com as lideranças do setor produtivo depois do Carnaval ou nos próximos dias, como você disse, mas o ministro Carlos Fávaro, da Agricultura, já se antecipou e tem aí pelo menos uma notícia boa, que o governo está ouvindo o setor e não está tomando nenhuma medida unilateral, como se aventou aí no meio dessa semana de, por exemplo, taxar exportações do agronegócio. Uma fonte próxima aí do presidente Lula conversou com o nosso repórter lá em Brasília, o Rafael Wallendorf, e essa fonte disse que a fala do presidente é a seguinte: está na hora do agronegócio retribuir todos os subsídios e todas as benfeitorias que o governo dá ao setor produtivo. Essa história não caiu nem um pouco bem no setor produtivo. Imediatamente isso correu em todas as lideranças do setor. Parece que o próprio ministro Carlos Fávaro ofereceu o cargo, falou que pediria demissão se isso acontecesse de fato, porque obviamente é uma medida totalmente contra, né, o mercado livre e justamente contra ao que o próprio ministro vem fazendo e falando nos últimos meses, que é a grande abertura de mercado que o Brasil vem fazendo, não só nesse governo, mas no governo anterior também. O governo vem abrindo muitos mercados no exterior e vem exportando muito, isso para diversos produtos. Aí o que está se considerando agora? Tirar algumas alíquotas, algumas tarifas de importação que existem para produtos como o trigo, por exemplo. Hoje existe uma tarifa de 9% ou 10% para quando passa aí o valor de 750 mil toneladas de importação, que é a cota que pode entrar a tarifa zero. Então hoje podem entrar 750 mil toneladas aí de trigo do Mercosul a taxa zero. Se passar disso tem que pagar a taxa. Então estude-se agora tirar a taxação para que entre trigo a taxa zero e temporariamente também a tarifa de importação para óleo refinado de soja, que é um produto que teve uma disparada de preço recente nesse último ano, principalmente. Soja o Brasil produz muito, exporta muito, e isso tem sim um pouco a ver com essa demanda internacional aquecida, com esse aumento de exportação. Então o setor parece que está aí negociando com o ministro Fávaro, isso tende a ser levado hoje para o presidente Lula, de aceitar por um curto período essa tarifa zero. Então a partir do momento que isso zera, pode entrar mais e pode baratear o preço.
mas não é algo fácil, né, Sardenberg, de se fazer. É uma tarifa, é um cenário de inflação que não depende apenas só de exportação. Tem dados de dólar, tem o dólar, tem muitas variáveis no caminho que o governo precisa levar em consideração. Tá certo. E o setor também tem falado em várias medidas para melhorar a produtividade, impedir o desperdício, transporte de alimentos, que é um transporte caro, mas isso são medidas de médio e longo prazo, né? Exatamente. Tem outra questão, tem um estudo que o pessoal da Fundação Getúlio Vargas fez, e até a gente publicou essa matéria hoje, que é interessante, que fala, por exemplo, de como a área plantada com soja e milho cresceu muito no Brasil nos últimos anos, mas não a área plantada de alguns produtos como arroz e feijão, por exemplo. E justamente o que acontece quando o produtor de arroz ou de feijão vê que a cultura não está interessante, ele migra imediatamente para a cultura que é mais rentável. E geralmente é soja e é milho, que são produtos que têm muita liquidez, têm muita demanda, tem produção de etanol de milho agora muito forte no Brasil, tem exportação de milho, enfim, é um produto muito usado, a soja a mesma coisa. E esse estudo da FGV, ele traz essa provocação, né? Traz essa análise, na verdade, né? De como a área plantada cresce para algumas culturas, mas não cresce para outras. E isso sugere que o governo poderia, por exemplo, estimular mais a produção, porque a demanda internacional está muito aquecida, o Brasil está exportando para muitos países. No caso de carnes, por exemplo, parece que teve um compromisso aí do setor de garantir o abastecimento interno, né? E continuar exportando, já que a maior parte da produção de carnes do Brasil fica no próprio Brasil, apenas 30% vai para fora. Então, tem uns ajustes e tem um estímulo que pode vir, talvez, para a produção, que com o aumento de produção, você tem mais oferta você tende a reduzir o preço. Mas também, como você disse, é uma medida aí que deve estar na mesa e que vai gerar um efeito mais no médio e longo prazo. Mercado livre, aberto, internacional, mercado complexo, não é assim com estalar de dedos que você consegue mexer nos preços, né, para cima ou para baixo, né? Quer dizer, já houve momentos em que você mesmo, a gente comentou aqui no CBN Agronegócios, que o produtor estava reclamando que o preço estava muito baixo, né? Isso acontece com diversos produtos, né? Você intervir não é uma tática muito inteligente, né? Porque você acaba comprando uma briga com o setor e acaba fazendo uma intervenção em algo que é muito mais complexo. Não é só você intervir e evitar que se exporte, né? E temos também um antecedente, que é o fato de a Argentina recorreu muitos anos a esse imposto de exportação, com o objetivo de manter produtos, quer dizer, tornar desinteressante a exportação e, portanto, facilitar o abastecimento interno. E o resultado que aconteceu foi que não teve abastecimento interno e os preços subiram e deu uma baita inflação, né? Exatamente. É algo muito complexo, né? Isso certamente está tirando o sono dos ministros da Agricultura, Carlos Fávaro, do Paulo Teixeira, e nós também, porque a gente está acompanhando muito isso. O próprio Rafael Walendorf, nosso repórter em Brasília, está entre o Planalto e Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Agrário, a esplanada dos ministérios, o tempo inteiro ali, porque isso ainda tem muito a que se falar e discutir. Tá. Ele descobrindo alguma coisa, você fala para ele ligar aqui para a gente. Pode deixar, vamos colocar ele no ar aí. Isso. Cassiano Ribeiro, muitíssimo obrigado pela canja e até. Até mais, Sardenberg. Até mais, Cássio. Até mais.